Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos ler a palavra de Deus e eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Então, por favor, acompanhe a leitura, capítulo 20, versos de 1 a 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Irmãos amados, a Bíblia diz que Ezequias começou a reinar com 25 anos. A Bíblia diz que ele governou em Jerusalém 29 anos. Consequentemente, Ezequias morreu aos 54 anos de idade. Ele era filho de Acás, um rei perverso, mau, idólatra, assassino. E logo que Ezequias assume o seu governo, ele abre a porta da casa de Deus que havia sido fechada pelo seu pai, ele limpa a casa de Deus, ele restabelece o culto divino, ele promove uma espécie de reforma em Judá, ele experimenta um poderoso reavivamento espiritual, e por influência dele, Jerusalém e Judá é livre de uma invasão avassaladora da Síria, que já havia levado o reino do norte para o cativeiro. Mas agora, aos 39 anos de idade, depois de 14 anos de governo, quando ele estava no auge do seu progresso como rei, e implementando as mais importantes reformas na sua nação, e experimentando um poderoso reavivamento, Deus manda a Isaías à sua casa com uma mensagem urgentíssima: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Em outras palavras, nenhum homem morre bem se a sua casa ainda não está em ordem. Não basta viver bem, não basta morrer bem, se a nossa casa não está bem. E aqui nós encontramos um princípio, irmãos, muito solene.
E eu como pai, e você como pai e mãe, você como avô e avó, essa palavra tem um peso muito forte para o nosso coração. Porque Deus espera de nós não apenas que estejamos bem, como pessoa, como indivíduo, mas Deus espera de nós que os nossos filhos também estejam bem, que a nossa descendência também esteja bem, que a nossa família também esteja adotando e vivendo os mesmos princípios e valores que um dia nós abraçamos. E diz a Bíblia que quando Isaías deixa esse recado com ele, tão solene, põe em ordem a tua casa, não apenas a tua vida, mas a tua casa, que Ezequias então ora, que Ezequias então chora, e ele diz para Deus: lembra-te, Senhor, verso 3, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Esse homem é um homem que tem tanta intimidade com Deus, que o profeta não tinha nem saído do centro da cidade ainda, quando Deus escutou a sua oração. E mandou o profeta: vai lá de novo. Fala para o Ezequias que eu ouvi a oração dele. E que eu vou dar mais do que ele pediu. Ele pediu cura, eu vou dar cura. Eu vou dar um plus de 15 anos mais na vida dele. Ele está com 39, só vai morrer com 54. E eu vou fazer mais, eu vou libertar a cidade dele, de Jerusalém, e o seu reino, do poder da Síria. E aí Ezequias pede um sinal. Já que Deus respondeu a minha oração, já que vai me curar, então eu quero uma prova. Eu quero um sinal. E o profeta diz: então escolhe o que você quer. Se o relógio vai retroceder, você vai adiantar a sombra. Adiantar, todo relógio adianta. Quero saber se o relógio volta. Que relógio adiantar é comum, mas agora relógio voltar o ponteiro, eu não sei, eu não conheço esse negócio não. Então, já que Deus vai fazer um milagre, que faça um milagre grande. Eu quero que retroceda. E assim foi feito. Entretanto, eu chamo a sua atenção para um fato. Abra sua Bíblia comigo no texto paralelo a esse, que é mais resumido do que esse, em 2 Crônicas 32. O que aconteceu? 2 Crônicas 32. Versos 24 e 25. Aqui é um resumo. Você pode ler comigo 24 e 25? Vamos juntos? Quem já encontrou? Vamos lá? Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor, que lhe falou, lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, porque houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Você parou para perceber o que está acontecendo aqui? O que Deus mandou fazer? Põe em ordem a tua casa. E o que ele pede para Deus? Cura. E ele recebe a cura. Mas ele não realiza aquilo que Deus o ordenou fazer. Põe em ordem a tua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Receber um milagre de Deus é um grande privilégio. Mas receber um milagre de Deus é também uma imensa responsabilidade. Ele recebeu a bênção, mas não cumpriu a ordem. Ele não pôs em ordem a sua casa. Diz o verso 25, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Preste atenção aqui, amados. Vamos para o verso 31. Você pode ler comigo? Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou, para prová-lo
e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Agora eu preciso que você vá comigo de volta para 2 Reis 20. Por favor, volte lá. Para você entender o que está acontecendo aqui. A oração de Ezequias se exalta. Depois de Deus fazer um milagre. Depois de Deus atender a sua oração. Depois de ter experimentado um reavivamento. Depois de ter visto o sinal do favor de Deus. Então vamos lá nos versos 12 a 15, por favor. 2 Reis 20. Vamos juntos? Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio o rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui. 16 a 19 você precisa ler comigo. Vamos juntos? Então, disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Você vai ser saqueado, você vai ser roubado, você vai ser espoliado. Tudo isso que você ajuntou, e que as gerações anteriores a você ajuntaram, isso tudo vai ser levado para a Babilônia. Mas o pior não tinha acontecido não, a perda maior não era financeira não. Veja o verso 18, vamos juntos? Dos teus próprios filhos, que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que está acontecendo aqui? Seus filhos, Ezequias, vão se tornar escravos. Seus filhos. Mas não só escravos, eles vão ser castrados. Eles vão se tornar eunucos. Eles não vão gerar mais filhos. Eu vou interromper a tua descendência. Eu vou acabar com a tua geração. Que notícia trágica. Que notícia dolorosa. Mas pior do que isso foi a reação dele. Olha o verso 19. Vamos juntos? Então, disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Meus irmãos, que tragédia. Mas que decepção. Você já escutou um pai falar isso? Olha, seus filhos vão se tornar escravos, seus filhos não vão gerar mais filhos para frente. E esse cara dizer, boa essa palavra. Que coisa maluca. Boa essa palavra. Boa essa palavra. Não era hora desse homem chorar. Não era hora desse homem lamentar. Não era hora desse homem clamar misericórdia para Deus. Mas por que ele disse boa essa palavra? O verso 19 explica. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Isso é para a próxima geração. Que se vire. Que se vire. O que me interessa é que nos meus dias eu vou ter paz. O que me interessa é que nos meus dias eu vou ter segurança. Mas meus filhos, os meus netos, se a outra geração vai se dar mal, eu não estou nem aí. Oh, irmãos, nós jamais seremos vitoriosos, nós jamais preservaremos a sã doutrina, nós jamais hastearemos a bandeira da reforma, se nós não cuidarmos da próxima geração.
se nós falharmos em passarmos esse bastão para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. O que acontece com Ezequias? Irmãos, por favor, vamos dar uma olhadinha no verso 21. Ele morre com 54 anos. Nos seus dias a coisa está tudo bem. Mas vamos ver o que vai acontecer na geração futura. Você pode ler comigo? 21. Capítulo 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Rezibá. Agora, para um pouquinho. Se o Manassés começou a reinar com 12 anos, quando é que ele nasceu? Ele nasceu 3 anos depois que Ezequias foi curado e fez essa oração. Eu fico pensando, pastor Arivaldo, se o Ezequias pudesse imaginar o que seria o filho dele, ele diz, meu Deus, me mata logo, então o senhor não me apressa os dias não, é melhor o senhor me levar agora, porque para gerar um menino complicado desse, para gerar um menino que vai ser um monstro, para gerar um menino que vai ser o pior rei da história, para gerar um homem endemoniado, o senhor podia me levar. Qual o problema de Ezequias? Se eu vou estar em paz os meus dias, se vire a próxima geração, não vou estar aí para ver, que pegue fogo no circo, que a coisa desande, desde que eu me poupe, desde que eu me salve. E quando você começa a ler a história desse camarada, o versículo 2 diz, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal. Sabe o que ele fez? Ele fez tudo contrário de seu pai. Meu pai fez isso, eu vou fazer o contrário. Meu pai limpou a casa, eu vou sujar a casa. Meu pai abriu a porta, pois eu vou poluir esse templo. Meu pai destruiu os altares, os altares pagãos, pois eu vou construir mais. Por que esse menino está revoltado? Deus disse lá atrás, põe em ordem a tua casa. Irmãos queridos, se você perceber, Manassés foi talvez o homem mais endemoniado da história. Ele foi idólatra, ele foi feiticeiro, ele foi astrólogo, ele foi assassino, ele queimou o filho dele num altar pagão, ele fez toda coisa que você possa imaginar de tragédia. De tragédia. Quer ver outra coisa? O que aconteceu? Porque o filho de Ezequias governou. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias 15. Por favor. Jeremias 15. Confira isso aí. Olha qual é a influência de uma pessoa má para as futuras gerações. Você pode ler comigo o versículo de 1 a 4? O que está escrito aí? Vamos lá. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, para a espada, o que é para a fome, para a fome, o que é para o cativeiro, para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Agora preste atenção no verso 4, entregá-los-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está derramando juízo nas futuras gerações, por causa do reinado, da vida, da influência deletéria, perigosa, danosa de Manassés, filho de quem? Filho de Ezequias. Sabe por quê? Porque recebeu de Deus um milagre, mas não cumpriu a ordem que Deus deu para ele. Ponha em ordem a tua casa.
Alguém disse certa feita que Davi salvou o mundo e perdoou a família. Alguém disse certa feita que Noé salvou a família e perdeu o mundo. Quem sabe nós poderíamos ter um outro posicionamento. Deus ajuda-nos a salvar o mundo por intermédio da nossa família. Cada pessoa na Bíblia parece que tem uma missão muito clara, muito específica. Fiquei muito feliz hoje, pastor Arivaldo, de ler sua pastoral. O senhor mostrou para os membros da igreja, eu espero que todos que receberam o boletim leiam a pastoral de hoje, que esta igreja, a igreja de Pinheiros, tem uma vocação nessa cidade. Tem um chamado de Deus nessa cidade. E quando você se integra a essa igreja, espera-se que você abrace essa visão. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que homens têm uma visão clara. Por exemplo, quando você pensa em Moisés, a missão de Moisés é tirar o povo da escravidão. A missão de Josué é introduzir o povo na terra prometida. A missão de Salomão é construir o templo. A missão de Neemias é restaurar Jerusalém. A missão de Paulo é pregar aos gentios. Mas você pergunta, qual foi a missão de Abraão, o pai da fé? Você pode olhar comigo qual foi a missão dele? Gênesis 18, 19, confira lá. Gênesis 18, 19. Você pode ler com voz alta esse versículo comigo? Porque eu o escolhi para quê? Preste atenção um pouquinho. Deus escolheu Abraão com um propósito. Para quê? Mostra o propósito. Eu o escolhi para quê? Continuemos. Ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Qual era a missão de Abraão? Qual é a missão de Abraão? Ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. A missão de um homem não é apenas ele andar com Deus, ele experimentou um avivamento. A missão de um homem é que ele ande com Deus e ordene a sua casa também andar com Deus. Qual foi o sinal que Deus deu da aliança com Abraão? A circuncisão. Eu imagino que circuncisão naquela época devia ser muito difícil, porque era com faca de pederneira. Já pensou uma faca de pedra? Sem anestesia? Sem penicilina? Sem analgésico? Sabe por que essa marca era no prepúcio, cortando a pele que cobria o prepúcio? Porque este é o órgão reprodutor. Toda vez que uma criança era nascida, era precisado dizer o seguinte: a marca da aliança com Deus precisa estar nessa próxima geração, nessa próxima geração, nessa próxima geração. Agora preste atenção nisso. Com que idade tinha Abraão quando nasceu o filho da promessa? 100 anos. 100 anos. Já era velho. E aí, com que idade o filho dele casou, o Isaac? Com 40 anos, ele tinha 140 anos. Com que idade nasceram os netos de Abraão? Quando Isaac tinha 60. Então Abraão já está com 160. Com que idade ele morreu? Com que idade? 175. Os netos dele tinham 15 anos, eram adolescentes. Mas ele foi instruído a não só andar com Deus, mas ensinar os seus filhos, a sua descendência a andar com Deus. Em outras palavras, irmãos, o Abraão não viu o cumprimento da promessa. Não importa, meu amado, se você não vai ver seus netos, se você não vai ver seus bisnetos. O que importa é que o seu papel como homem de Deus, como mulher de Deus, é você instruir a nova geração, para que essa nova geração conheça Deus e ande com Deus. Você quer conferir isso comigo lá em Hebreus 11, 13, por favor?
sobre as promessas de Deus? Hebreus 11:13, falando dos patriarcas, disse assim: pois todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, saudando as promessas de longe. Oh meu Deus, eu não sei se eu vou ver netos, bisnetos, mas eu quero saudar de longe esta promessa, de que o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, para que eu ande na tua presença, e para que a minha nova geração, minha próxima geração, minhas próximas gerações te conheçam e andam contigo. Eu fico olhando na Bíblia, um homem, e eu vou caminhar para encerrar, o Samuel. Você quer uma vida mais bonita que Samuel? Quer uma biografia mais bonita do que Samuel? Você quer ver como é que Samuel encerra a vida dele? 1 Samuel 12, dá uma olhadinha lá comigo. 1 Samuel 12. Esse camarada foi um juiz, era uma espécie de rei, governador, um governo teocrático. E ele está fechando o mandato dele, ele está encerrando o governo dele, e ele está fazendo uma prestação de contas diante de uma comissão examinadora, diante do povo. Olha o que ele vai dizer para o povo. 1 Samuel 12, de 1 a 5. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de câncer, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade, até o dia de hoje. Ele começou muito cedo, quase com um menino. Eis-me aqui, testemunhar contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Já pensou se os políticos de hoje fossem dar uma prestação de conta dessa? Versículo 4. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste. Não estou falando de um mandato de 4 anos não, irmão. Estou falando de uma vida inteira, da juventude à velhice. Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha, não achamos nada, você foi correto, você foi íntegro, você foi probo, você foi incorruptível ao longo do seu governo. Eu queria terminar a vida assim, você não queria não? Mas vamos ver um pouquinho mais? Agora abra lá no capítulo 8, desse mesmo livro. Vamos ver uma coisa aqui. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, e se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Tudo que o pai não fez, eles fizeram. O pai foi íntegro, o pai não subornou, o pai não roubou, o pai não aceitou propina, o pai não acertou suborno, o pai foi honesto. Os filhos não andaram pelo mesmo caminho. Agora note o versículo 4. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: veja, estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem dado todas as nações. Estão dizendo, sabe o que eles estão falando para ele? Falou: Samuel, você está velho, cara, você vai morrer.
Se você tivesse mais jovem, Samuel, se tivesse vigor, nós estávamos fechados com você, cara. Fechado com você. O problema todo, Samuel, é que você está velho, você vai morrer daqui a pouco, e seus filhos, meu filho, não estão no mesmo caminho. E para ser governado aí pelos seus filhos, que não têm o mesmo compromisso que você tem, Samuel, sabe o que nós queremos? Nós queremos um rei. Sabe qual foi o ventre da monarquia em Israel? Sabe qual foi o útero que produziu a monarquia em Israel? É que os filhos de Samuel não andaram nos mesmos caminhos do pai. Irmãos queridos, nós estamos numa corrida de bastão, corrida de revezamento. Não basta apenas pastor Arival, eu, meu amado presbítero, andarmos com Deus. Se Deus não tiver misericórdia dos nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia dos nossos netos. Tudo que foi feito nessa geração pode se perder na geração seguinte. Pastor Arival falou agora da Escócia, de John Knox. Estive lá há 20 dias. Que tristeza, que dor. O templo principal da praça da cidade de Edimburgo é um bar. Um bar. Um bar. Passei pela Holanda agora, e a pessoa nos dava palestra sobre Holanda e disse o seguinte: até 1960 a Holanda era um país protestante, o povo ia para a igreja. Hoje, os templos estão lá, mas o povo não vai para a igreja mais. A igreja da Holanda se perdeu numa única geração, ela se perdeu. Minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que as futuras gerações conheçam o Deus que nós conhecemos, para que a igreja da próxima geração seja uma igreja mais fiel, mais sólida, mais firme. Para isso, o que é que nós temos que fazer? E eu termino com a leitura desse versículo. Volta comigo os olhos para 2 de Pedro, capítulo 1. O que é que você e eu precisamos fazer? 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 12 a 15. Está escrito assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, em outras palavras, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, você leu o 15 comigo? Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. A postura de Pedro é diferente da postura de Ezequias. Se estiver tudo bem nos meus dias, que boa essa palavra. Que a próxima geração se arrebente, estou nem aí. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós, mesmo que no portal da morte, estejamos profundamente, diligentemente comprometidos com esta bandeira, que a próxima geração se lembre de tudo aquilo que nós vivemos e que nós ensinamos. Se o pastor Arival me permite, eu gostaria de convidar os pais, os avós que estão aqui,
Eu não sei como é que está a sua casa, mas eu queria orar agora para alguns pais. Primeiro para os pais que querem rogar a Deus para que seus filhos andem com Deus, para que os seus filhos tenham uma experiência profunda, real de conversão, de novo nascimento, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles sejam envolvidos no reino de Deus, na obra de Deus. Segundo, eu gostaria de orar com os pais cujos filhos estão afastados do Evangelho, foram criados na igreja, estão longe de Deus. Terceiro, eu gostaria de orar com os pais cujos filhos ainda não foram convertidos, nunca experimentaram o toque da graça de Deus na sua vida e que anseiam ver os seus filhos salvos. Se você desejar se levantar do seu lugar, pai, mãe, avô e avó, nós gostaríamos de orar com vocês aqui no altar. Se vocês querem colocar a casa de vocês na presença de Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.